Alô galera, bem-vindos ao canal Desenvolvendo a Matemática. Aqui quem nos fala é o professor Jorge. Hoje o tema que nós vamos abordar é comprimento de uma circunferência, ok? Vamos lá. Dado 3 amostras de 3 circunferências diferentes, de diâmetros diferentes e de comprimentos diferentes, nós vamos calcular a sua divisão e vamos mostrar que o valor desse comprimento dividido pelo valor do seu diâmetro vai dar uma constante que chega aproximado ao número grego que se chama π, que é 3,1416. Então vamos lá. Primeira circunferência, ela mede 84 centímetros de comprimento de uma ponta, aqui ó, a outra, medida, 84 centímetros. Dividido por 27 centímetros, que é o seu diâmetro. O valor dá 3,11. Tá bom? 84 dividido por 27. Esse valor dá 3,11. Se eu pegar a segunda circunferência e fazer a mesma coisa, dividir o valor do comprimento dela pelo seu diâmetro, 61,5 dividido por 19,5 centímetros, que é o seu diâmetro. Esse valor vai dar 3,15. Se eu pegar na amostra a terceira circunferência, que mede o seu comprimento 50,5 centímetros, e dividir pelo valor do seu diâmetro, que é 16 centímetros, vai dar esse valor, 3,16. Então, a razão entre o comprimento pelo valor do seu diâmetro, ele vai dar uma constante, 3,11, 3,14, 3,16. Daí que veio o valor 3,1416, que foi chamado de π. Π, que é uma letra grega, π. Que π significa o quê? Perímetro. Perímetro. Tá? Essa constante que apareceu 3,1416. Essa constante, ela veio dessa divisão da medida do seu comprimento dividido pelo seu diâmetro. Cara, como eu tinha falado anteriormente, agora nós vamos aprender a calcular o quê? O perímetro de uma circunferência. Lembra que a gente calculou dividir o valor da circunferência dividido pelo seu diâmetro? A gente achava uma constante que ela chegava aproximadamente ao número 3,1416, sempre essa constante. E essa constante que foi chamada de π, que é perímetro. Então, perímetro de uma circunferência, ela é calculada por o valor de π vezes quem? O diâmetro de uma circunferência. Então, se eu tenho uma dada circunferência e o seu diâmetro mede 4, como é que eu vou saber essa medida aqui, ó, do seu perímetro? Fácil, é só eu pegar o perímetro da circunferência, vai ser igual, π é 3,1416, vezes quem? Quem é o D? D é o diâmetro. Nesse caso aqui é 4 centímetros. Então, o perímetro dessa circunferência vai ser quanto? 12,5664 centímetros. Vamos aproximar. O perímetro dessa circunferência vai ser 12,57 centímetros aproximado.
Entendido? Se eu pegar uma circunferência que tem um diâmetro de 10 centímetros, eu vou calcular da mesma forma. O perímetro da circunferência é igual a π 3,14 vezes o diâmetro. No caso aqui, o diâmetro vai ser quem? 10. Então, 3,1416 vezes 10, esse perímetro dessa circunferência vai ser igual a π vezes o diâmetro, que é π, o perímetro da circunferência vai ser 3,1416 vezes 10. Isso aqui vai dar 31.416 centímetros. 31.416 centímetros. Aproximadamente 31,42 centímetros, arredondando aqui um pouquinho para mais, observando. Entendido? Então, para você calcular o perímetro de uma circunferência, basta você fazer o produto de π vezes o diâmetro dessa circunferência. Bom, continuamos, pessoal. Vamos falar agora a área do círculo. A gente falou da circunferência, o perímetro, o diâmetro, né? Aprendemos a calcular o valor dessa circunferência, só que agora a gente vai aprender a área do círculo. Entendeu? A circunferência, ela é toda essa linha que está em torno. Mas a área que a gente vai calcular é essa parte toda aqui interna, tá? Então, dado o círculo, que eu tenho um diâmetro que vai dessa ponta até aqui, que mede 4, a metade desse diâmetro é o valor do meu raio. Então, se eu tenho um diâmetro que mede 4 nessa circunferência, o raio vai medir 2. Ou seja, o que é o raio? O raio é a medida que vai do centro da circunferência, centro do círculo, até a sua extremidade. É isso aqui, ó. É a metade. Então, se eu tenho uma circunferência que mede 4 de diâmetro, qual é o valor do seu raio? Opa, o valor do raio é o diâmetro dividido por 2. Então, o raio mede 2 centímetros. E para eu calcular a área de uma circunferência, de um círculo, eu tenho que saber que a área do círculo é calculada da seguinte forma. O valor de π, que aprendemos que é 3,1416, vezes o valor do raio ao quadrado. O valor do raio ao quadrado. Isso aqui vai ser sempre assim para eu calcular a área de um círculo. Sempre vou utilizar essa forma. A área de um círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Perfeito? Então vamos lá. Nesse caso desse círculo, eu tenho a área desse círculo é igual a 3,14 vezes o raio, que nesse caso aqui é 2, ao quadrado. Gente, eu coloquei o diâmetro aqui, o número 4, o valor 4, tá? E o raio a metade é 2. Como eu levei ao quadrado, ele voltou a ser 4, mas não é porque o diâmetro é 4 não, tá, gente? Porque se o diâmetro aqui fosse outro, o raio é a sua metade. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui o diâmetro 6, o raio seria 3. 3 ao quadrado é 9, é diferente de 6, tá? Só para poder tirar esse ponto aí. Então vamos lá. Então eu tenho que a área desse círculo é igual a 3,1416 vezes 4 centímetros. Tá bom? Então a área, calculando aqui, vai dar, vamos lá, vamos calcular aqui. 3,1416 vezes 4. Vamos fazer no braço aqui.
4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com o outro, 5. 4 vezes 3, 12. Então dá 12,5664. Arredondando, eu tenho que a área desse círculo é igual a 12 vezes 57 centímetros quadrados. Agora, finalizando nosso conteúdo, a gente vai resolver uma questão utilizando os dois conteúdos do aprendizado de hoje. Utilizando o perímetro de uma circunferência e calculando a área de um círculo. Tá? Então, dada a circunferência, que eu tenho um diâmetro de 8 centímetros, vamos calcular o seu perímetro, tá? E vamos calcular a sua área. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, o perímetro de uma circunferência é calculado por π vezes o seu diâmetro. Então, é π vezes o seu diâmetro, né? Aqui eu já posso colocar logo. Então, vamos lá. O perímetro dessa circunferência vai ser igual a π 3,1416 vezes o seu diâmetro, 8 centímetros. Então, o perímetro dessa circunferência mede quanto? 25,13 centímetros. Então, se eu pegar aqui, ó, daqui, e fizer esse perímetro todinho aqui, ele vai medir 25,13 centímetros aproximado para um diâmetro de 8 centímetros. Agora a gente vai calcular a sua área. A área desse círculo, ele é calculado por π vezes o seu raio ao quadrado. Opa, mas o meu círculo ele tem 8 centímetros de diâmetro. Se ele tem 8 centímetros de diâmetro, o raio é a metade do diâmetro. Se ele tem 8 como diâmetro, então o seu raio é igual a 4 centímetros. Certo? Então vamos lá. Se a área do círculo é π 3,1416 vezes o raio, que mede 4, mas é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Entendeu? Então, esse valor vai dar a área do círculo, vai ser igual a 3,1416, certo? Vezes quanto? 16. Isso vai dar igual a... Vamos fazer aí a multiplicação. Então, voltando aqui, o cálculo da área desse círculo é calculado pelo valor de π vezes r ao quadrado. Certo? Então, o valor da área dessa circunferência é 3,1416 vezes 4 ao quadrado. A área da circunferência é 3,1416, 4 ao quadrado vezes 16. A área do círculo vai dar 50,27 aproximado, porque é uma dízima, centímetros quadrados. Entendeu? Não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças. E não pode errar isso mais. Entendeu? Não pode errar. Tem questões que caem em prova de Enem, tem questões que caem em prova de concurso, utilizando simplesmente essa fórmula, as duas formulazinhas. Entendeu? É só calcular no braço e mandar ver, gente. Tá? Agora, gostaria de agradecer muito a vocês, tá? Que está até agora, até o final do vídeo. Peço que, se gostou do vídeo, dá um joinha, tá? E curte lá e compartilha e segue a gente no canal que vai vir mais conteúdo para quem é amante da matemática, ok? Obrigado, hein, gente? Fica com Deus.